Glória a Deus. Capítulo 8 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vocês podem repetir comigo? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, existe uma característica, existe uma marca, a marca dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? O apóstolo Paulo nos dá aqui uma dica direta. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, se tem uma marca que deve ser a minha marca, deve ser a tua marca, deve identificar a nossa vida, a nossa característica é ser guiado pelo Espírito de Deus. Quantos podem dizer amém? Bênção. Glória a Deus. Agora, existe uma diferença enorme, uma diferença muito grande entre guiar e ser guiado. Porque quem guia está no comando, está na direção de alguma coisa. Quem guia controla a direção e o movimento. Quem guia segue à frente. Quem guia faz do teu jeito e procura ser imitado. E por que eu disse que há uma diferença entre guiar e ser guiado? Porque da mesma forma que quem guia controla quanto a direção e movimento, quem é guiado é controlado quanto a direção e movimento. Quem é guiado, ele obedece. Ser guiado aponta para a submissão e sujeição àquele que está guiando. O que quer dizer isso? É viver sob a orientação de alguém. Quando você guia, você controla quanto a direção e movimento. Quando você é guiado, você é controlado quanto a direção e movimento. Quando você guia, você diz o caminho que você quer seguir, a decisão que você quer tomar, a escolha que você quer fazer. Você escolhe, você toma a direção, logo você tem então a decisão daquilo que você faz. Mas quando você é guiado, não. Quando você é guiado, você recebe orientação, você recebe direção, você recebe o comando, você reconhece a voz de comando, você aceita a autoridade, você aceita e é submisso a essa ordem, e você já não tem uma vontade própria, você já não tem, a tua vontade, ela é controlada, você não faz de acordo com a tua vontade, ou seja, você não faz, como diz aí fora, aquilo que dá na teia, aquilo que para o teu nariz aponta. Você não faz de acordo com o pensamento, com o estalar de dedo e acha o caminho, não. Quando você é guiado, você faz segundo a orientação. E o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então prefira ser guiado, escolha ser guiado. Vamos aceitar sempre ser guiado e nunca tomar a frente, nunca tomar a iniciativa da decisão, nunca escolher sem antes procurar saber qual é a vontade de Deus, o que Ele quer para a minha vida, qual o caminho que eu devo seguir, o que eu devo fazer, como conduzir em todos os sentidos da vida. O crente, ele é guiado pelo Espírito Santo em todos os seus sentidos. Ele não escolhe nada na sua vida por si mesmo, mas em tudo ele ora para saber qual a vontade do Pai.
Ele ora para saber qual é a decisão a ser tomada. Ele ora e procura entendimento para saber como ele deve proceder em determinada situação. Então há uma diferença enorme, irmãos, entre guiar e ser guiado. E é importante ressaltar isso, porque muitas vezes nós queremos guiar e não ser guiados. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito e ainda oramos: Senhor, eu estou tomando tal decisão, o Senhor me abençoe. Queremos que o Senhor ratifique, que o Senhor aprove, mas nós não perguntamos para Ele se a decisão nossa é vontade dEle, é a aprovação dEle, se nós realmente estamos fazendo de acordo com a vontade dEle. Aí depois que fazemos fora da orientação, fora da direção de Deus, aí a gente corre para orar, para dizer: Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que veio acontecer tal coisa na minha vida, na minha família, com minha filha, com meu filho, no meu casamento, isso e aquilo outro? Mas não procuramos antes conhecer se era da vontade de Deus. Aí nós reclamamos da igreja, do pastor, do ministério. Está tudo errado, porque ninguém ajuda ou ajudou. Mas só que na hora de tomar a decisão, tomou a decisão sozinho. Não buscou saber a vontade de Deus. Está aqui a vontade de Deus para mim e para a tua vida. A palavra de Deus. O crente que lê a palavra de Deus, o crente que busca orientação pelo Espírito Santo e obedece a palavra e não tem dúvida quanto ao que ele deve fazer. O Espírito Santo, que é santo, fala aos nossos corações quanto a alertar, a exortar, a ensinar. Fala quando nós estamos a caminho do perigo, do mal, nos alerta. E se porventura nós erramos, Ele nos alerta com erro, fala: volta, recua esse caminho, você pecou. E quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós ouvimos sua voz. Se for necessário recuar, a gente recua. Se for necessário voltar, a gente volta e pede perdão. Mas, Senhor, eu não quero continuar andando fora da tua vontade. Eu não quero andar fora da tua direção. Eu quero a tua vontade para a minha vida. Quão bom, irmãos, como é maravilhoso se nós entendermos isso. Se nós compreendermos que há em nós o Espírito Santo que nos guia, nos orienta e quer que todas as decisões das nossas vidas, e todas, não é algumas, não é em algumas, eu não estou dizendo aqui buscar direção quanto a profecias, ainda que eu creio em profecias, mas eu creio em profecias com base bíblica, profecias que quando Deus fala e você vê que há uma relação com a palavra de Deus, está conforme com a palavra de Deus. Mas muitas vezes o crente ele não quer simplesmente a palavra, ele não quer olhar a palavra, ele não quer obedecer a voz do Espírito Santo que fala no seu coração, porque se ele é crente e se ele tem o Espírito Santo fala ao seu coração. E aí ele quer inventar uma moda, ele quer procurar alguma forma de escutar alguém falando. Aí ele sai para escutar um profeta aqui, vai escutar outro lá, e vai passeando por aí para poder escutar alguma coisa, enquanto Deus está falando ao coração dele, enquanto Deus está falando pela palavra, né? E ele procura de toda forma para poder satisfazer a sua vontade. Ele quer escutar alguém falar: tá certo, vai por esse caminho mesmo, e lá na frente eu vejo uma porta aberta, isso, aquilo, outro, e pronto. Aí ele se dá por satisfeito. Aí ele já não obedece mais o Espírito Santo, não obedece mais a palavra, porque ele ouviu o que ele queria ouvir. E ouvir o que nós queremos ouvir não significa que nós estamos ouvindo o que nós precisamos ouvir. Ouvir o que nós queremos ouvir nem sempre vem de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra de Deus, ser obediente à palavra de Deus, ouvir o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, que é santo, Ele cuida de nós, Ele zela por nossas vidas, Ele quer o melhor por nós. É Ele que intercede por nós, é Ele que conhece as nossas limitações, nossas fraquezas, é Ele que nos ajuda. Então ouçamos o Espírito Santo, ouçamos a sua voz, vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Então,
Existe essa diferença. E nós precisamos entender que quem nos guia é o Espírito Santo. E Jesus fala a respeito dele, capítulo, são vários versículos, mas só para adiantarmos, capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 13, diz assim, 16, 13: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Então foi Jesus quem prometeu. Foi Jesus quem disse aos discípulos: vocês estão preocupados, vocês estão aflitos, porque eu estou falando que eu vou para o Pai, eu estou me despedindo de vocês, e vocês estão aí de alguma forma angustiados. Mas Jesus está dizendo: vocês não vão ficar só. Eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, e ele vos guiará em tudo, vos guiará em toda a verdade. E esta mesma palavra Jesus promete a nós. É o Espírito Santo que ensina a igreja, é o Espírito Santo que guia a igreja, é o Espírito Santo que nos dá a direção. Portanto, Jesus nos prometeu, nós temos o Espírito Santo. Nós testificamos, Paulo fala na mesma carta, no mesmo capítulo, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Portanto, nós temos o Espírito Santo. E o crente salvo que tem o Espírito Santo, ele não pode, não deve, nunca ser orientado, a não ser pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu estava estudando esse assunto hoje, e eu comecei a ler alguns textos, e um desses textos, entre outros que eu vou ler aqui com os irmãos, que eu quero compartilhar aqui, estudo bíblico, nós estamos estudando a palavra, está em João capítulo 10, quando Jesus fala de que aqueles que são guiados reconhecem a sua voz. Olha que texto lindo, quantas vezes a gente lê esse texto, quantas vezes nós estudamos, mas é sempre bom nós voltarmos à leitura, e se possível, leia sempre. Como Jesus diz aqui no capítulo 10 de João, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu fiquei lendo isso aqui, irmãos, e li umas 2, 3 vezes. E eu fiquei vendo a cena do pastor chegando e chamando as ovelhas. E ele fala que existe o mercenário, que existe aquele que não é pastor, que tenta passar pelo pastor, na figura do pastor, mas é ladrão, é salteador, é mercenário. E ele tenta enganar, e ele chama a ovelha. E ele tenta fazer com que a ovelha o siga. Mas Jesus diz que elas não ouvem a sua voz. Olha o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Como lemos no versículo 4, ele vai adiante dela e chama as ovelhas, tira as ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Eu fico imaginando, eu na condição de ovelha, nós na condição de ovelha, e Jesus nos chamando, e Jesus indo, e nós indo seguindo. E ele fala que ele conhece cada ovelha pelo nome, e ele chama pelo nome. Ele vai chamando: vem João, vem Raquel, vem Pedro,
Aleluia. Ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Nós conhecemos a voz do nosso Senhor, que fala hoje à igreja. Deus, aleluia. E no versículo 28 ele diz, quando ele fala no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quer dizer, não tem dúvida. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus, nós somos essas ovelhas, e temos um pastor, e queremos ouvir a sua voz. Nos agradamos em ouvir a voz do Senhor, nos alegramos com a sua voz, e dizemos, Senhor, nós vamos descer. Pode nos chamar. Quantos estão dispostos? Quantos podem dizer, nós vamos descer? Pode nos chamar. Nós vamos. Aonde o Senhor for, nós iremos. Aleluia. Os que seguem a Cristo não andam em trevas. Não foi Jesus quem falou? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor, quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, pelo Espírito Santo, não tem erro, irmãos. Não tem perigo de nós andarmos errado. Não tem perigo de nós andarmos em dúvida. E as trevas aqui é dúvida. As trevas aqui é falta de conhecimento. As trevas aqui é mentira. As trevas aqui é falta de entendimento, de luz. Luz aqui é sabedoria, é direção. E a direção e a sabedoria e a verdade é o próprio Senhor Jesus, que diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Que privilégio é nosso. Nós não estamos aqui contando história, não estamos aqui falando com os ouvintes, nós estamos falando aqui do Evangelho. Palavra de Deus que é verdade, que transforma o homem, que transformou a minha, a tua vida. Aleluia, verdade revelada a Deus, de Deus a nós, para que nós pudéssemos se identificar como filhos de Deus, na certeza de que nós somos filhos de Deus, e não andamos mais errantes, não andamos mais perdidos, e nem duvidosos quanto à salvação, porque Ele mesmo fala que Ele nos dá a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que privilégio nosso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Grande e adorado é teu nome. Eu li também a respeito de um jovem. Lucas capítulo 18, versículo 18. Esse jovem ele perguntou a Jesus, e diz o texto, você perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para dar a vida eterna? E nós vemos aqui, irmãos, que algumas pessoas, tanto na história sagrada, ou mesmo durante a história da humanidade, tiveram a oportunidade de serem guiadas pelo Espírito de Deus, pelo próprio Senhor, mas não aceitaram, recusaram, por algumas razões. E quando a gente lê aqui sobre esse jovem rico, nós vemos aqui um jovem que escolheu guiar a sua própria vida. No primeiro momento ele teve uma sujeição momentânea. Ele chega a Jesus e diz, bom mestre. Jesus fala, como é que me chamas de bom? Bom só o Pai que está no céu. Ele fala, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, cumpre a lei. Ah, mas eu tenho cumprido toda a lei. Eu tenho cumprido todos os mandamentos. E começou a citar os mandamentos. Aí Jesus disse para ele, muito bem. Então, ainda te falta uma coisa. Leia o verso 22, do mesmo capítulo 18 e 2. Jesus fala para ele, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens. Reparte-o pelos pobres. E terás um tesouro no céu. Vem e segue. Que palavra dura para aquele homem. Como esse homem ficou triste. Ele queria tanto ouvir qualquer outra coisa de Jesus, menos isso. Para seguir Jesus,
eu tenho que desfazer de alguma coisa. Para seguir Jesus, eu tenho que desfazer de algo que eu sou apegado. Eu sou tão apegado com as minhas coisas, com meus bens. Como é que ele me pede isso? E aquela vontade de seguir Jesus passou tão rápido. Aleluia. Quando ele percebeu que ele ia perder algo que lhe pertencia, ele logo desistiu de seguir e escolheu o seu próprio caminho. Ele era rico exteriormente, mas o seu coração está dominado pelas coisas terrenas, pelas coisas desse mundo. E a proposta de Jesus era um tesouro do céu. Jesus queria revelar àqueles jovens milagres, prodígios, que ele viveria enquanto estivesse com Jesus. E ainda a eternidade, a vida eterna, um tesouro muito maior, infinitamente maior, incomparável aos bens que ele tinha. E ele saiu de cabeça baixa. E Jesus só pediu isso: reparte o que você tem, dá os pobres e deixa tudo e vem e segue. Se Jesus te pediu alguma coisa para que você possa seguir, certamente já pediu, certamente você já se colocou na presença dele, certamente você está aqui num culto de ensino como esse, porque já está na condição de discípulo do Senhor, já o vem seguindo. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Ainda hoje eu comentava sobre isso. Não existe mensagem. Falei para um pastor hoje, falei, não tem mensagem da palavra de Deus. Pode ser falado uma criança cantando aqui ou falando, nós vamos ouvir, Deus vai falar conosco e vai nos melhorar. Deus nos melhora pela palavra. Na medida que nós ouvimos a palavra, nós vamos sendo aperfeiçoados, melhorados. Sempre tem alguma coisa em nós. A palavra de Deus fala comigo muito forte. Sempre tem algo em nós que nós precisamos desvincular, que precisamos deixar, desapegar, para poder seguir a Jesus. Aquele jovem não soube fazer isso, mas que você saiba se desprender do que for necessário, mas ouvir a palavra do Mestre. Segue. Glória a Deus. Vemos alguns textos de alguns que ficaram pelo caminho, escolheram seus próprios caminhos e não escolheram seguir a Jesus. Mas eu tenho um terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui. Quando somos guiados pelo Espírito, nem sempre o ambiente é favorável, mas o propósito e o resultado é excelente. Nem sempre no primeiro momento nos parece bem, ou pode não nos parecer o ideal, obedecer à voz do Espírito, mas depois o resultado é excelente. Você entendeu, ligamento? Amém. Vamos ver rapidamente pelo menos 2 exemplos. Marcos capítulo 1, versículo 9 a 13, os exemplos aqui, o exemplo de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 9 a 13, diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba descia sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus, ele de Nazaré foi a Galileia, de Nazaré da Galileia foi batizado por João no Rio Jordão. Ele sendo batizado, ele, ao sair das águas, ele viu o céu aberto, ele vê a figura do Espírito Santo que desce sobre ele como pomba, e ele ouve a voz dos céus que diz: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras.
e os anjos o serviam. Louvado seja Deus. Jesus é batizado. Logo, imediatamente após o batismo, Jesus, ao receber aí a voz do Pai, dizendo a própria presença do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, ele é impelido pelo Espírito ao deserto. E essa palavra impelido quer dizer, ele foi conduzido com força. Ele não teve como resistir. Ele foi levado. É como se ele tivesse sido obrigado. Você vai ao deserto. E o Espírito Santo impele. Pega ele e leva e conduz ele ao deserto. E no deserto diz o texto que ele, por 40 dias, foi tentado por Satanás. Ele vivia entre as feras. E os anjos o serviam. Aleluia. Será que nós podemos dizer que nós estamos prontos para ir a todo lugar que o Espírito nos impeliu? Jesus passou pelo deserto. E nós vemos o resultado do deserto na vida de Jesus. Sendo ele homem, na condição de homem, ele não foi tentado no deserto com Deus. Ele foi tentado como homem, ainda que ele também era Deus. Mas ele foi tentado como homem. Ele teve fome, ele sentiu toda a pressão maligna nas ofertas, ele foi tentado no seu íntimo, no seu psicológico, na sua alma, ele foi tentado no seu corpo, ele foi tentado no seu sentimento, no seu espírito. Mas a Satanás ele disse: não, nem que vai-te. A Satanás ele deu a resposta. E eu fiquei imaginando que feras seriam essas, ao qual Jesus conviveu no deserto. No primeiro momento, eu quis entender que seriam talvez serpentes, animais peçonhentos, escorpiões, animais como bichos selvagens, feras selvagens. Mas aqui nos dá a entender que era muito mais do que isso. Dá a entender que Jesus foi tentado e ao viver entre feras, ele foi pressionado de toda forma, com toda potestade, com toda malignidade, com toda sorte de mal sobre ele, para que pudesse fazer com que ele saísse dali fracassado, derrotado, ou alguma coisa assim. Mas como Satanás está sempre equivocado, mais uma vez ele errou, porque Jesus saiu vitorioso. Graças a Deus. Saiu vitorioso e foi para o seu ministério, cumpriu o seu ministério até a cruz. E depois de morto, ressuscitou. Está à destra do Pai, vitorioso. Por isso que ele diz: eu venci. No mundo tereis aflições, mas teve bom ânimo, eu venci. Ele venceu. Um dos livros que nós cantamos hoje fala exatamente isso. Se lá para o deserto o Senhor quiser me mandar. E olha que eu cantei isso, eu baixei a cabeça, meu Deus, se lá para o deserto eu comecei a lembrar de Jesus entre as feras. Mas aqui no finalzinho do versículo 13 tem um alento: e os anjos o serviam. Glória a Deus. Mesmo no deserto, Glória a Deus. mesmo na provação, mesmo na tentação, se você está na direção de Deus, Jesus. não fraqueça, não tema, não recua. Mesmo que te lance as feras, como lançaram Daniel na cova dos leões,
Lá as feras tiveram que fechar a boca. E como diz o canto, que as irmãs sempre cantam aqui, o leão teve que fazer jejum. O leão perdeu o apetite por carne. Aleluia. Mesmo sendo feras indomáveis, tiveram que ficar quietinhos e dormir quietos. Que é um que cuida de nós. Aleluia. Glória a Deus. Para o deserto. Se for necessário passar pelo deserto, se tiver provações, se tiver tentações, se tiver sorte de luta, se inferno se levantar contra você, ainda que se levante, todavia, saiba que no mesmo deserto o Senhor te dará a vitória e você poderá dizer o tamanho da vitória que o Senhor vai te dar, ainda que foi deserto, ainda que foi difícil, ainda que no primeiro momento você não entendeu, não pode compreender, mas Senhor, por que o deserto? Por que esse lugar? Por que esse lugar tão difícil? Glória a Deus. Que nós temos aprovação. É no deserto que nós temos vitória. Glória a E o Deus. Espírito Santo não nos guiará para o deserto, se não for com um grande propósito de fazer de nós melhor, de aperfeiçoar a nossa vida, o nosso ministério. Depois de passar o deserto, você vai entender. Antes, possivelmente não. Durante, Oh, glória a Deus. depois sim, você vai falar, Senhor, como foi bom como foi bom ser provado. E está aqui o resultado, você vai dizer que está aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas o Espírito Santo, Aleluia. quando ele guia, ele não faz isso de forma a não ser para nos dar vitória. Quantos concordam com isso? Glória a Deus. 40 dias vivendo em férias. Mas foi o caminho reservado pelo Espírito para Jesus peregrinar. Foi o caminho que o Espírito enviou. E nós temos vários textos de Paulo. Paulo, nós conhecemos bem a história dele, os irmãos têm lido o livro de Atos. Paulo fala que, leia pelo menos Atos 20, quem já tem para nós Atos, capítulo 20, versículos 22 e 23. Paulo fala sobre a condição de estar em cidade. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Põe ainda Atos 27, 24, para adiantarmos esse entendimento. Dizendo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e esse Deus te deu todos que navegam contigo. Entenda-o de forma resumida. Paulo, ele não andava segundo a sua direção, segundo a sua vontade. Ele não saía de uma cidade para outra se não fosse pelo Espírito. Conforme ele mesmo relatou, quando ele foi a Tessalônica, quando ele ouviu em sonho aquele mancebo dizendo: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Paulo, ele tinha consciência de que foi o Espírito Santo que o separou para o ministério quando ele estava lá em Antioquia. E agora ele fala que o Espírito Santo o constrangia de cidade em cidade, mesmo sabendo que ele passaria por prisões, por açoits, por perseguições, mas era necessário que ele fosse de cidade em cidade levar o Evangelho. E Paulo agora ele está indo a Jerusalém, e ele sabe que Jerusalém vai ser preso. Ele sabe, Deus falou pelo profeta, pegou ali o cinto, ligou e falou que ele seria ligado. Os irmãos não queriam deixar que ele fosse, queriam convencê-lo de ficar ali onde ele estava e não voltasse a Jerusalém. Mas Paulo vai a Jerusalém, sofre toda a perseguição, é preso, fica preso
Cesareia. Em Cesareia ele aparece diante de governador, diante de rei, dá o seu testemunho, mas vai para Roma, embarca para Roma. Ele sabia que ele precisava ir a Roma. E quando ele está a caminho, parecia que já estava tudo certo. Agora embarcado, passou, os judeus de toda forma quiseram matar, foram com carta de morte, foram com acusação, pediram a vida dele, quiseram tirar a vida de toda forma, não conseguiram. Agora ele está embarcado, está indo para Roma. E o navio vem a pique. O navio afunda, irmãos, quebra tudo. E aqueles homens não quiseram ouvir Paulo antes, que deu orientação para que não navegasse naquelas condições, e navegaram, desobedeceram, e agora o navio afunda, quer dizer, o navio vai a pique, entra em desespero, e eles falaram: calma, Paulo fala, não temas, vocês fiquem tranquilos, porque o anjo do Senhor que apareceu essa noite, e diz assim: não temas, Paulo, importa que compareça perante César. O Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, falou comigo essa noite e disse que eu vou comparecer a César, e que eu não vou perecer, e que nenhum dos que estão aqui vão perecer. Todos nós nos salvaremos, e todos se salvarão. Não houve medo de vidas. E Paulo se apresenta a César. Ele passou por tudo que passou em Jerusalém, em Cesareia, durante mais ou menos 4 anos que ele ficou preso, e foi para Roma. E aí a gente vê Roma, Paulo escrevendo as cartas em prisões, Paulo falando do evangelho da guarda pretoriana, e ele se convertendo. E muitos da casa de César, tanto é que nós já falamos aqui sobre aquele versículo de Filipenses, o versículo que fala, né, que os da casa de César, de Saúl, que é os que estão ali no governo, que fazem parte da casa do imperador, foram evangelizados. Quer dizer, o resultado da ida de Paulo a Roma, se você olhasse tudo o que estava acontecendo, se é um crente bem supersticioso, ele dizia assim: não, para, volta, porque, irmãos, não é para ele mesmo, até o navio afundou. Mas Paulo sabia que era o Espírito Santo que estava o conduzindo. Ainda que veio toda a dificuldade, ainda que veio toda aquela luta, ainda que parecia que todos iam perecer, ele recebe confirmação do Senhor quanto aquilo que o Senhor já tinha lhe falado, e ele foi, e o resultado foi maravilhoso. Muitas vezes nós estamos numa condição em que parece, ou aparentemente parece, que tudo está dando errado, porque estamos fora da direção de Deus. E eu quero dizer, aleluia, que nem tudo que muitas vezes parece que está dando errado por estar fora da direção de Deus, é por estar fora da direção de Deus. Pode ser percalço, pode ser imprudência, sim, como foi daqueles marinheiros, mas a verdade é, quando nós estamos na direção de Deus, ainda que a embarcação venha afundar, nós vamos chegar no porto destino, e nós vamos chegar aonde Deus nos mandou, e o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas, e o Senhor fará aquilo que Ele propôs pelo Espírito Santo de fazer, e não haverá recuo, e o que o Senhor determinar será feito, desde que nós obedeçamos a sua voz. Parece difícil certos momentos, parece complicado demais, parece apertado, parece que nós não vamos conseguir chegar, parece que a água vai submergir e vai nos tragar. Mas se nós tivermos guiado pelo Espírito Santo, é por isso que é importante aquilo que eu disse a princípio: não ande conforme a direção do teu nariz, ande conforme a direção do Espírito. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, a igreja tem o Espírito Santo.
Não vamos fazer conforme a nossa vontade, não vamos decidir conforme o nosso querer, mas vamos decidir na direção e na orientação do Espírito Santo. Porque se vier dificuldade, se for deserto, ou se a embarcação começar a naufragar, nós vamos ter certeza. Fiquem calmos. O Espírito Santo falou: o que importa é que eu chegue lá e eu vou chegar. Aleluia. É necessário que eu compareça a César. É necessário que eu vá a Roma. Então acabou. Acabou a história. Pode chegar aquele crente para César: será que não está em pecado? Será que não está acontecendo alguma coisa difícil na tua vida porque você lá atrás fez isso, fez aquilo outro? Será que você não tem alguma coisa para confessar? Mas sempre aparecem esses irmãos, né? Para poder dizer que a nossa dificuldade é fruto de uma desobediência. Mas nem sempre o caminho difícil que nós estamos passando é porque nós estamos em desobediência. E pode ser, e por muitas vezes eu vou dizer que é, para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, um trabalhar de Deus em nossa vida, para que a gente saia melhor, para o resultado. Então se alegre, mesmo que há dificuldade. Se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, se o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus, não tenha dúvida. E se você tem dúvida quanto àquilo que está acontecendo, porque você não sabe se você está sendo guiado, está simples. É simples. Eu quero dizer, não se desespere. A partir de hoje, tome um posicionamento. Senhor, até agora eu andei conforme a minha vontade. Até agora eu andei conforme a minha direção. Eu andei conforme aquilo que eu achei que deveria ser. Eu decidi, tudo que eu decidi do jeito que eu sou assim, impetuoso, sou genioso, eu sou meio apavorado mesmo, eu sou ansioso. Então eu vou tomando decisões. Mas a partir de agora, Senhor, não mais. A partir de agora, Senhor, não mais eu, mas é Cristo. Quero ouvir a tua voz. E o Senhor vai consertar o teu caminho. Aleluia. O Senhor vai te tomar e vai te dirigir e vai te orientar por caminhos eternos, por caminho excelente. E você vai poder também glorificar a Deus, porque andar guiado pelo Espírito é a bênção de Deus nessas vidas. Não tem erro. Pode ser deserto, pode ser naufrágio, pode ser o que for. Não tem erro. Aceite ser guiado por Cristo, pelo seu Espírito. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já termino. Cante esse hino para a edificação da sua alma. Se você pudesse colocar em pé. Aleluia. Esse cântico nós estaremos. Glória a Deus. Orando e agradecendo a Deus mais uma vez por sua palavra de nossas vidas. Se eu tiver Jesus ao lado, você pode pegar. E por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer
Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa reunião, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Era uma lei de oração pelo seu titular, que estava para uma viagem, para que Deus o leve e o traga em paz. Vamos orar também agradecidos a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, por Sua palavra. Guarda essa palavra no coração. Guarda essa palavra no seu coração. O Senhor te dará vitória em tudo. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Amado Deus eterno Pai, te louvamos, Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a direção do Espírito Santo seja com cada um de nós. E todos digamos amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Bom retorno ao teu lar, paz do Senhor.